Agora Agora sim. sim, Ó, Alejandro Victor Mancuso. Conseguiste? mas não consegui entrar, não sei por quê. Ah, sim, mas agora tá tudo tranquilo, né? Como vocês É, dizem, né? já estamos na área. Mancuso, já estamos na área. Quanto tempo, hein, Mancuso? 2014, a última vez que estivemos A juntos. última vez, em 2014, lembra, cara? Lembro. 2014, hein? Muito, muito, Meu muito filho, flamenguista lá, hein? muito flamenguista. Mancuso, aqui tem uma palmeirense aqui também que não para de falar aqui. Eu quero ver Mancuso, eu quero falar com Mancuso. Mancuso, meu filho tinha 1 ano de idade. Quando você pegou, ele estava com a camisa de Higuaín 9. Che, Aí o Atisson que jogou no Flamengo, che. estava com você, né? Atisson, pô, Argentina, camisa da Argentina, não pode. Mancuso, tudo tranquilo? Tranquilo, Tudo tranquilo, tranquilo? na paz. E você? Tudo bem, estamos aqui em João Pessoa, né? Futebol parado. Na Argentina, futebol parado também, né, Mancuso? Che, está tudo parado aqui, amigo. Aqui, aqui nosso presidente, Hum, ele foi muito sim. estrito, sabe? Ele falou tudo fechado e tudo fechado. Ninguém tem condição de ficar na rua, cara. Só se você está autorizado, sabe? Você tem que pegar Sei. uma autorização especial para ficar na rua. Ah, é disciplina grande, né? Disciplina É, grande, né? é o único jeito que, sabe, para acabar com essa história. Senão aí fica complicado para todos nós. É. Mas com o seu filho, o Gianluca, ele joga na Ele Espanha, né? ele está jogando em Valladolid, de Espanha, aí, do time do Valladolid. Ronaldo. Fenômeno. Ah, sei. E você que empresaria ele, o seu filho Não, mesmo? não, eu sou pai dele, cara, sabe? Sou Uhum. pai dele, conheço muito esse, esse, é, esse negócio do futebol. Para mim é fácil. Todo mundo que liga para ele, fala com ele, depois ele fala comigo, sabe? É, E aí, na hora que falam comigo, aí eu é, falo para ele que isso aí é bom, que isso aí é ruim, sabe? eu sei. Ô, Mancuso, agora eu estava vendo a ficha dele, ele tem dupla cidadania, Sim, italiana e argentina? ele tem cidadania italiana, sim, 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 porque a gente tem a descendência italiana, sabe? Eu e minha mulher. Uhum. Então, Ah, sim. foi muito fácil para nós arrumar a cidadania para ele. E isso aí é muito importante, sabe? Para todo cidadão, sabe? Quando você Verdade. viaja, é muito importante ter a dupla cidadania aí. Verdade, Mancuso. Mancuso, você começou a sua carreira futebolística no Ferrocarril, que é no oeste É, de Buenos Aires, né? é um time pequeno que todo mundo queria começar a jogar lá. E depois, quando você estava já chegando para ficar profissional, aí depois já todo mundo troca, sabe? Vai para o time grande. Aí você foi justamente para o rival do bairro do Ferrocarril, que é o Vélez É, Sarsfield. é isso mesmo. É isso mesmo, sim. É o clássico do bairro, sabe? Aí saí É. de um, fui para outro. Por quê? Porque a família toda sempre foi torcedor do Vélez Sarsfield. Ah, Então, sim. todos nós sempre fomos de Vélez Sarsfield. Então, eu queria jogar lá. E aí fui lá e me fez profissional. E como foi o convite para justamente para o mais popular, que foi o Boca Juniors? Bom, primeiro fez uma estreia na seleção argentina. Eu Hum. fiz estreia contra o Brasil, aqui em Buenos Aires. O jogo foi empatado 1-1. Eu fiz o gol. E depois desse jogo aí, na mesma noite, eu fui contratado por Boca Juniors. Então, aquele dia Ah, da minha estreia foi muito legal para mim. mas você, Mancuso, vai estrear na seleção argentina. Faz o gol contra o Brasil de Tafarel e os demais. É isso. Então é uma estreia com. Isso aí é o sonho da criança, sabe? É o- Toda criança que você pega aqui na Argentina fala para ele:
fala, amigo, você, qual é o sonho que você tem? Ah, jogar na seleção argentina. E contra quem? Contra o Brasil. E que mais? Uma coisa, já foi um período que jogar contra o Uruguai já foi mais rivalidade do que jogar contra o Brasil Não, ou não, não? Não. não. Aqui na América, irmão, aqui não tem para ninguém. É Argentina e Brasil, pronto. Tá. O resto tudo para trás. Não é a mesma, não é a É. mesma coisa para o Brasil jogar contra o Uruguai que jogar contra a gente. E para nós, não é a mesma coisa jogar contra o Uruguai que jogar contra o Brasil. Não é a mesma coisa. Entendi. É. Apesar dos uruguaios eles se enaltecem quando jogam contra vocês, né? Ah, é porque aqui fala todo mundo que é o clássico do Rio de la Plata, sabe? Aqui é o clássico Justamente, o do Rio, clássico. porque o Uruguai fica do lado. Você pega aqui É, um barquinho e você meia hora está no Uruguai, cara. É verdade. bem do lado, sabe? Mas É. Argentina e Brasil, Argentina e Brasil, cara. Uma coisa, mas esse amistoso de 93, que o Alfio Basile ele convocou, você depois foi para o Boca, Hum. foi um amistoso de preparação visando a Copa América de 93, que foi o último título que a Argentina conquistou profissional e que você estava naquele elenco daquela Copa América, né, Marcos? Isso mesmo, isso mesmo. Foi aquele jogo, foi aniversário, foi o centenário da Federação Argentina. A Ah, sim. Federação Argentina cumpria 100 anos e voltava Maradona depois de ser suspenso. Então Sim, aquilo sim. lá foi um dia muito especial para todos nós, porque votava Maradona, porque a Federação Argentina fazia aniversários, 100 anos, É, centenário, então aquilo lá virou tudo uma festa, sabe? Só que na hora que verdade. começa o jogo, é show, é Argentina-Brasil, cara. Fernando. Mancuso, então, aquele elenco de 93, de lá para cá, um jejum de títulos, né? A Argentina ganhou 2 medalhas de ouro nas Olimpíadas, 2004, 2008, mas profissional foi 93. Qual o ponto? E vocês eliminaram o Brasil nos pênaltis em Hum. 93. Qual foi o ponto forte desse time aí que o Coco Basile, que é o apelido do Alfio Basile, estava montando para um Mundial nos Estados Unidos, Mancuso? Esse time aí era um time em formação, sabe? Porque tinha Sei. muitos jogadores jovens aparecendo e tinha outros jogadores uma média de idade muito boa, 25, 26 anos. E depois tinha aqueles outros jogadores experientes. Então, esse time era uma mistura muito boa, que todo mundo falava que talvez foi de los melhores times que a gente arrumou, Formou. sim, sim, com certeza. E aquela Copa do Mundo 94, se não acontecia tudo aquilo que aconteceu com Maradona, eu acho que a Argentina era candidato também. É, indo para a Copa de 94, Mancuso, vocês ganharam da Grécia 4-0, 3 gols de Batistuta, um Sim, do sim. Maradona, Um quatro chocolate. chocolate. Ganharam do maior time da Nigéria de todos os tempos, uma Nigéria com Jekini, A Munique. Amokachi, É, Amunique, Okocha, é. Difícil. Olizé, Ciásia, vocês viraram. Aí Maradona foi suspenso e contra a Bulgária já estava outro ano e vocês perderam para a É Bulgária. que aí nós já estávamos mortos, cara. Porque aí já Maradona ficou suspenso e depois Canilla, Machucou, né? ele sentiu na coxa, cara. Então, Canilla também ficou fora da Copa. Então, de repente, nós ficamos sem Maradona e sem Canilla. Então, aí o Justamente. time passou a ser um time normal, sabe? Que qualquer Não um era aquela extra.
que qualquer um tinha a condição de ganhar a gente. E depois pegamos Romania. Só que a Argentina jogou muito bem naquele jogo também. E não mereceu, 3-2, né? não mereceu perder. Só que quando você passa no mata-mata, amigo, aí é um abraço, aí vai para fora. Ma- Mancuso, sabe o que os periodistas disseram aqui à época? Que a Argentina ficou sem Maradona para o jogo contra a Romênia. Mas a Romênia não ficou sem Rage para jogar contra a Argentina, né? Rashi arrebentou, cara. Ele fez tudo, cara. Ele fez tudo. Foi um grande time aquele Romania. É Foi, muito foi. bom time. O Mancuso, agora o Alfio, o Coco Basile, Sim, o time era muito ofensivo, porque jogava Diego no meio, Balbo, Canidia e Batistuta com 3 atacantes. sim. Não, e depois jogava Redondo no meio, que Redondo Isso. saía por jogo toda hora. Saía por... E Isso. Simeone, que Simeone também, ele gostava de ir embora. Mas quando engrossava, aí o Coco Basile botava você na Copa, Quando o no decorrer do jogo. quando o bicho pegava, entrava o Mancuso. Sim, outra coisa, outra curiosidade que eu tenho, não lhe perguntei das outras vezes que eu lhe vi, porque é o seguinte: o Sérgio Goicoechea, ele era o titular, mas quando começou a Copa do Mundo, a gente viu o Luiz Isla no gol da Argentina. É. Foi esse processo, de Não, repente, isso? não. O que aconteceu é que Goicoechea, na prévia daquela Copa do Mundo, ele deu uma queda, sabe? Ah, sei, E sei. Luiz Silva estava muito bem nesse momento. Ele pegava tudo. Então, aquela queda que Goicoechea deu, aí deu mole, sabe? E aí o treinador ficou naquela dúvida. Ou Goicoechea ou Islas. E aí ele foi com Islas. Terceira era Copone, né? Que era Scopone, do sim, News, goleiro do News Old Boys. Old Boy, que foi vice-campeão da Libertadores É, contra o São Paulo, né? lá em São Paulo, no Morumbi. Isso, Morumbi. Mancuso, depois da Copa do Mundo, muitos jogadores de todas as seleções da Copa dos Estados Unidos foram para o futebol da Itália, da Espanha. Você veio para o Boca e finalmente pintou aqui no Brasil. Como foi esse processo do Mancuso, pós uma Copa, chegar aqui e desembarcar no Brasil, Mancuso? Olha, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu no futebol, na vida, cara. Sabe? Uhum. Porque naquele primeiro momento, quando fui embora para o Palmeiras, no princípio, não foi fácil, não, sabe? Para mim foi. É. Essa adaptação foi difícil. Mas Hum. depois, em muito pouco tempo, aí eu senti que todo mundo gostava de mim, sabe? Torcida, jogadores. Então, aquela primeira fase que foi um pouco ruim para mim, porque não conhecia, todo mundo falava português, não entendia muito. Minha filha era muito Sim. pequenininha, acabava de nascer minha filha, então tinha muitas complicações, sabe? Muitas complicações. Mas depois de um pouco tempo aí, eu fui muito feliz no Palmeiras. Joguei, meu futebol foi muito bom lá, muito bom. E quem lhe deu a camisa 10 do Palmeiras para você jogar com a 10? Não, olha, o negócio foi o seguinte, que quando eu cheguei do Boca Juniors para o Palmeiras, aí o treinador tinha que fazer uma lista, sabe? E nessa Sim. lista tinha Amaral e tinha Volante. Flávio Conceição. Então, Flávio estava com a camisa 5 e o Amaral com a camisa 10. E como Ah, sim. tinha ido embora naquele momento, não sei se foi Sinho ou não sei quem, que usava a camisa 10, aí ficou a vaga para Sim. mim. Só Ah, que sim. na hora que eu fui a falar com o treinador, que naquele momento era Valdir Espinosa, Sim. aí ele falou para mim, gringo, você em que posição você quer jogar? Você joga na meia esquerda, joga de média? E aí eu falei, não, professor, eu jogo no meio, cara. Mas no meio, meio.
de volante, primeiro volante ou segundo volante. Tanto faz, falei para ele. Tanto faz. Primeiro como segundo, tanto faz. Mas eu jogo no meio, não jogo na meia. Não jogo na meia esquerda. Ah, ok, ele falou para mim. Não tem problema. Então, o que acontece, amigo? Quando eu cheguei no Palmeiras, eu dava para perceber que eles não conheciam muito meu futebol. E não conhecia muito quem eu era, sabe? Que tudo aquilo que tinha jogado no Boca, na seleção argentina. Eu acho que eles estavam um pouco assim, estavam um pouco confusos com se eu jogava de volante ou jogava na meia esquerda. Então, o que aconteceu? Olha essa anécdota aí que foi muito, muito boa. Conta. Na hora que vamos fazer um coletivo, lá no parque, lá no CT do Palmeiras, toda a imprensa anuncia que eu ia fazer aquele coletivo. Então, inchou todo mundo lá. Toda a torcida do Palmeiras compadeceu. No treinamento de coletivo, sabe? Aí, naquele time, tinha Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, tinha Müller, Valber. Edmundo, Amaral, Flávio Conceição, Antônio Carlos, Kleber. É um timão, cara. É um timão. Veloso, goleiro. Aquele Valber, meio campista. Marcos. Valber. Marcos era reserva. Suplente, Não. Aquele time era sacanagem mesmo. Aí, o que aconteceu? Vamos fazer o coletivo aí? Então, aí Valdir Espinosa fala para mim, gringo, vou te colocar no meio. Ah, tranquilo. Falei para ele, tanto faz. Se quer que jogue primeiro volante ou segundo, tanto faz. Ok. Vamos jogar, você vai jogar no meio junto a Amaral. Mas Amaral que fique e você sai para o jogo. E se junta com Rivaldo e se junta lá em cima com Edmundo, Müller. Sabe? Ah, tranquilo, falei, professor, deixa comigo. Aí começamos a fazer o coletivo. Todo mundo empolgado, sabe? Por quê? Porque tinha chegado um gringo que jogava na seleção argentina e jogava no Boca, que era eu. Então, o que acontece? Na primeira jogada do coletivo, Paulo Isidoro, que era um garoto que estava chegando no Palmeiras, que era muito bom jogador, mas muito bom. Ele era do Vitória da Bahia. Da Vitória da Bahia. Muito bem, com Alex Sauer. Com Alex. Isso. Aí, na primeira jogada, ele me jogou na caneta, cara. Mas ele me fez uma caneta sacanagem, sabe? Mas foi muito, muito boa. Só que ele ele não fez aquilo querendo, sabe? Foi uma jogada rápida. Então, nesse momento aí, eu virei maluco, cara, sabe? Eu tinha perdido aquele controle. E fiquei doido, porque não gostei daquilo lá. Eu achava que ele estava fazendo graça, sabe? Em cima mesmo. Então, aí, aquele coletivo começou porrada e porrada e porrada. E todo mundo dando porrada e porrada. Eu batia em todo mundo. Então aí a torcida começou, ole, gringo. Aí que aconteceu? Era porrada. E Valdir Espinosa, ele ficou irritado. E mandou todo mundo embora no vestuário. Acabou-se o treinamento. Acabou-se o coletivo. Todo mundo para o vestuário, sabe? Aí, na hora que ele mandou todo mundo para o vestuário, queria ir lá no vestuário para, sabe? Para pegar Paulo Isidoro e matar ele, cara. Estava muito quente. Eu estava muito quente mesmo, cara, sabe? Aí, Valdir Espinosa, ele me chamou. Ele falou, gringo, vem cá. Eu, amigo, juro por meus filhos, eu achava que era o último treinamento que fazia no Palmeiras, que voltava para Buenos Aires. Falei, agora os caras me mandam embora. Porque di porrada em todo mundo, estava maluco, cara, sabe? Então, aí na hora que eu chego perto do Valdir Espinosa, ele fala para mim, gringo, o que está acontecendo aí? Tá chateado? Tá triste? Tá puto? Falei,
tô muito nervoso. Eu falei, professor, tô muito nervoso porque isso que ele fez não se faz. Porque ele tirou graça acima meu, sabe? No primeiro treinamento. Aí ele falou para mim, não, não é assim não, gringo. Você tá errado. O cara não fez, não tirou graça na tua cara. O cara joga desse jeito, sabe? Não, mas tá, quero ir embora. Falei, professor, quero ir embora. Não, mas fica aí, quero ir embora. Não quero ficar, não. Quero voltar para Buenos Aires, quero voltar para o Boca Juniors. Aí, Valdir Espinosa olhou para mim e falou, gringo, vou falar uma coisa para você. A partir de hoje, você é o ídolo desse time. Todo mundo vai respeitar você. E aí eu olhei para o Valdir Espinosa e falei, obrigado, professor. Mas fica tranquilo, deixa enfriar minha cabeça, porque estava muito quente. Aí fui embora, fui para o vestuário. Na hora que entrei no vestuário, irmão, todo mundo silêncio, ninguém falava nada, sabe? Eu entrei lá no vestuário do Palmeiras, cara, queria brigar com todo mundo. Ninguém falava nada. Aí o Antônio Carlos, que falava muito bem espanhol, Antônio fala para mim, gringo, vem cá, porra, o que está acontecendo? Está nervoso? Porra, falei, Antônio Carlos, sacanagem, cara. Pô, o cara me jogou uma caneta no primeiro treinamento. Cara, vou matar ele, cara. Aí o Antônio Carlos, gringo, tranquilo, calma, tranquilo. Bom, no outro dia, saiu no jornal, sabe? Tudo falando daquele treinamento. No domingo, quando fez minha estreia no Palmeiras, cara, entrei no Parque Antártico. Todo mundo gritava meu nome, cara, sabe? Então, desse jeito comecei no Palmeiras. E aí depois me senti que todo mundo lá dentro gostava de mim, sabe? Então, aí fui embora e graças a Deus foi muito bem. Interessante, mano. Você soube que Valdir Espinosa morreu, né? Pouco Sim, tempo, né? coitado dele. Liguei, sempre falo com o filho dele. Para mim, Sim. fiquei muito triste, amigo. Fiquei muito triste, porque ele é um cara finíssimo, sabe? Ele é muito gente boa, mas muito gente boa era ele. Demais. Mancuso, em 95 você estava no Palmeiras. O Flamengo tinha montado o ataque dos sonhos com Romário, Sávio, Edmundo. E o Flamengo em 95 não ganhou nada. Aí o Kleber Leite, que era o presidente do Flamengo, chegou em dezembro de 95, o Romário cobrando bastante dele, e queriam montar um time para ser campeão em 96, logo Carioca. E a primeira grande contratação anunciada pelo Kleber Leite e pelo, acho que o Plínio Serpa Pinto, que era o diretor de futebol, foi justamente você, tirando você do Palmeiras para o Flamengo. Como foi esse contato, o primeiro contato do Flamengo para o Mancuso, para tirar ele do Palmeiras, onde ele era ídolo? Olha, me ligou o presidente do Palmeiras, falando que Flamengo queria me contratar e que Kleber Leite queria falar comigo. Então, falei, tudo bem, que me ligue. Ele me ligou, foram 2 minutos. Ele me ligou e falou para mim, o gringo, Mancuso, você quer jogar no Flamengo? Falei, lógico que quero. Então pronto, está fechado. Vem cá, viaja para o Rio, e a gente se senta aí e arrumamos o contrato, tudo. Tudo bem, tranquilo. Eu viajei para o Rio sem fechar meu contrato com o Flamengo. E já viajei para o Rio como jogador de Flamengo. Por quê? Você foi apalavrado só. Por quê? Porque eu achava que Flamengo tinha a minha cara, sabe? E que eu, com certeza, de que ia dar tudo certo no Flamengo. Então, aí peguei o voo e fui para o Rio. Na hora que cheguei lá no Rio, irmão, chego lá para fazer aquele negócio de migrações com passaporte na mão e escutava um barulho lá embaixo. E um barulho, a música, aquela trompeta, sabe, tudo. Bum. Aí eu falei pro cara de migrações, aí falei, irmão, que é esse barulho aí, cara? Aí o cara, a polícia, olhou para mim e falou, essa bagunça aí é por você, meu irmão.
Aí eu falei, nossa senhora, na hora que comecei a descer a escada, aquele aeroporto do Rio era tudo rubro-negro, cara. Tudo rubro-negro, todo mundo cantando, gritando. Aí, com certeza, que começou o nosso amor, cara. Com certeza. Sei. E o Romário, foi logo. Era o capitão do time, o Romário. Como foi o seu primeiro encontro com ele? O que é que o Sim. Romário conversou? Não, Mancuso, é assim, é Romário aqui e tal. foi muito legal comigo. Foi muito legal. Eu concentrava com ele quando a gente viajava fora do Rio. Ah, sim. Eu concentrava no quarto com ele. Me dava muito, muito bem. Maravilhoso. E para mim, irmão, foi o melhor delantero que eu conheci lá dentro de um campo do jogo. Para mim foi o Não melhor, teve atacante melhor do que Romário. mais disparado. Primeiro ele. Que jogaram comigo. Hein? Sim, que jogou com Joguei com você. Sim. Canicha, joguei com Batistuta. Todos jogadores de frente. Não aquele que jogaram. Sim. Porque Balbo. Maradona jogava na meia. Tá Isso. entendendo? Mas jogadores que jogaram na frente, para mim, como Romário, não tem outro igual. Sei. Aí vocês foram logo campeões, vocês foram, do Rio, sem perder uma só partida, não foi, Mancuso? Aí foram 6 meses que arrasamos, cara. Aí foram 6 meses maravilhosos. Aí fomos campeão invicto, sabe? Ganhamos o primeiro turno, ganhamos o segundo turno, fomos lá em Manaus, ganhamos a Copa Ouro, sabe? Aquele primeiro tempo foi maravilhoso. Depois chega Bebeto também. Sim. Então, nós tínhamos Romário, Sábio, Marques, tinha Edmundo indo embora, e porque Edmundo ia embora, voltava Bebeto, chegava Bebeto. Então, aquele ataque do sonho continuava. Só que depois começamos a ter problema atrás. Do meio para trás estávamos com problema. E você tinha uma jogada, não sei se era o Joel Santana que ensaiava, você tinha uma tabela com o Romário. Você tocava do meio para Romário, Romário tocava para você tocava para Romário dentro da área, ou então, ou o Romário finalizava, ou você dava um chute de fora. Sim. Você lembra dessa jogada? Lembro. Tudo o que a gente fez com Romário, lembro tudo, amigo. Tudo. Porque para mim, Romário foi um líder, sabe? E foi um líder positivo. Aprendi muito dele. Muitas coisas. Entendi. Joel Santana, a importância para esse time do Flamengo de 96. Joel Santana foi... Lá no Rio, foi meu pai, sabe? Foi meu pai. Ele é muito bom treinador. Ele é gente boa e ele é muito engraçado. Ele para o grupo é uma maravilha. Uma maravilha. Muito, muito legal. O Joel Santana é muito, muito legal. Então, o grupo do Flamengo, goleiro Roger, depois tinha o Zé Carlos. Zé Carlos morreu, o goleiro, você soube, né? Zé Carlos? Zé Carlos morreu. Um câncer no intestino, no estômago. Tá brincando? Era o grandão. Tá brincando? Sério? Sério, o Zé Carlos morreu. Puxa. Que era Roger e Zé Carlos, os dois goleiros, Sim, lembra? Sim. Depois Zé Carlos faleceu. Depois jogava Zé Maria. Isso. Depois jogava Júnior Baiano. Jorge Luiz. Ronaldão. Jorge Luiz. Depois Júnior Baiano. Gilberto, lateral Ronaldão, esquerdo. Gilberto, Atirson. Foram três. Mancuso e Márcio Costa. Isso. Dechair também jogava. O Nélio. Nélio, que era irmão de Gilberto. O irmão do Gilberto. O Sábio e Romário. E depois, quando entrou Bebeto, aí sempre faltava um jogador no meio campo. Ficou vago o meio campo de criação, não era, Mancuso? Porque o Iranildo era muito novo, né? Era muito novo, sabe? Né? Ele correria toda hora, cara. Mas muito bom jogador também, né? Levinho, sabe? Muito leve. Sei. Ô, Mancuso, aí 96, 97, Flamengo. Depois você voltou para Alvejaneda para vestir a camisa do Independente. Sei.
Aí você no Independiente, que veio o convite do Santa Cruz para você jogar no Nordeste do Brasil pela primeira vez. Bom, aquilo lá, irmão, eu achava que depois do Flamengo não, não ia conhecer no Brasil outra torcida tão fanática e apaixonada, sabe? Do Santa Cruz. Então, quando cheguei lá, aquela torcida de Santa Cruz, cara, naquela ruda, sabe? Aí pô, olhava para ele e falava, os caras são doidos, cara. Tá tudo, sabe? Muito fanático, Sei. muito fanáticos. A mesma coisa, cheguei no aeroporto, cara. Os caras não conseguiam sair do aeroporto, cara. Aí, na hora que fui a fazer minha estreia contra Sporting, não sei quantos torcedores deu, quase 100 mil. Mas ficaram 15 mil na rua, sem conseguir entrar. Fora do estádio, né? É muito, sabe? Aquilo lá em Pernambuco, essa torcida tricolor de Santa Cruz é maravilhosa também, cara. Então ficou um afeto para você também por parte dos torcedores do Santa Cruz de Recife, né? Muito, muito. Eu fui muito feliz lá. Os caras foram demais comigo, cara. Muito feliz. E arrumamos um time muito bom, sabe? E na hora que eu cheguei lá em Santa Cruz, lá que cheguei em Recife, eu não imaginava que o Santa Cruz tinha aquele estádio tão bonito como aquela ruda, cara. E eu não imaginava que o Santa Cruz tinha tantos torcedores, sabe? Que para mim é o maior time do Nordeste, disparado. Só que agora está naquela fase, sabe? Mas Santa Cruz jogando em primeira divisão, até em segunda divisão, ele é pau a pau contra qualquer time, né? A torcida é grande, realmente, Santa Cruz. Pô. Tanto é que você fez uma live com aquele torcedor, o Jesus do Tricolor. O que tinha de torcedor do Santa Cruz, inclusive, que mora aqui em João Pessoa, sim. botando mensagem, Mancuso, por que você não vem ser treinador aqui no Santa Cruz? Eu vi. Aquilo lá foi uma loucura, cara. Uma loucura mesmo, cara. Sabe? Um povo muito sofrido, sabe? Muito humilde, carinhoso, apaixonado. Eles compadecem toda hora. E olha que o time foi para a segunda, foi para a terceira. Foi para a quarta também. Para a quarta também. E os caras compadecem, cara. Essa torcida aí tricolor, pelo amor de Deus, cara. É verdade. Ô, Mancuso, e por que você quis encerrar a carreira no Uruguai? Jogando no Uruguai? Porque já não estava querendo jogar mais, sabe? Cheguei em Buenos Aires. Sim, verdade. Cheguei em Buenos Aires e aí me ligou Batista, que era treinador de um time do Uruguai, para jogar a Copa Libertadores. Para jogar a Copa Libertadores. Sim. Então, como o Uruguai ficava do lado de minha casa aí, não precisei nem levar a família, sabe? Então fui lá 6 meses, mas já estava na minha cabeça que não queria jogar mais profissionalmente, não. Entendi. Uma coisa, então, você com uma brilhante carreira como jogador, ídolo de Boca Juniors, ídolo de Flamengo, de Palmeiras, de Santa Cruz, jogador que jogou uma Copa do Mundo, aquela Copa dos Estados Unidos, e você chegou aí para uma Copa numa comissão técnica, como auxiliar técnico em 2010, de uma seleção que tinha o grande Messi. Como foi isso para a tua carreira, Mancuso? Ser um auxiliar técnico tendo Messi? Foi uma maravilha para mim. Foi uma experiência muito boa. Que hoje, eu penso toda hora, sabe? Tudo aquele trabalho que a gente fez. E naquela equipe, você tinha Messi, nós tínhamos Carlitos Tevez, na fase muito boa. Higuaín, Di Maria, Agüero, Milito. Era um time. Milito tinha sido campeão da Champions, né? Aquele lá era um timão. Então, o que acontece? A gente fez um trabalho muito, muito bom. Que para minha experiência foi muito boa. Trabalhar com Messi, trabalhar com todos eles. Então, o que acontece? Eu acho que nós tínhamos feito uma boa Copa. Só que pegamos a Alemanha, amigo.
E pegamos uma Alemanha muito forte, sabe? Que no comecinho do jogo, com 5 minutos, eles fazem o Faz 1 gol. a 0. Então aí começamos 1-0 abaixo o jogo tudo. E a gente foi e não conseguiu empatar. Mas a experiência foi muito, muito boa. O que acontece? Depois disso aí, eu fui contratado pelo governo de aqui do meu país para fazer Sim, clínicas nas cidades todas, sabe? Clínica com a sei. criança, clínica com jogadores profissionais, clínica com empresários. Então fez muitas Uhum. clínicas e viajei no país todo. Agora, com essa mudança aí do governo, agora acabou o contrato, acabou tudo. Agora estou querendo começar a trabalhar em treinador. Por quê? Porque é o que Sei, mais gosto. Tá entendendo? entendi. E você, depois da Copa 2010, foi chamado para ser técnico em alguma equipe? Eu fui, depois dessa Copa aí, me ligou um empresário para trabalhar no Palmeiras. Hum. Só que nesse momento aí eu não estava afim, sabe, de começar a trabalhar. Ah, E entendi. foi um momento que fechou Gareca com o Palmeiras. Entendi. Não era momento ainda de Não, você assumir não, uma não. comissão técnica, Não, né? eu estava com. Mas agora Eu é. tinha outros projetos na minha cabeça, queria viajar muito, passar para toda essa garotada, toda aquela experiência que a gente tinha, que a gente tem, sabe? Então, eu fiz um projeto muito bom com o governo de aqui da Argentina. Então, me levou Sei, muito sei. tempo. Agora já minha cabeça esquentou e estou querendo trabalhar de treinador. Eu acho que esse momento é E o, agora. mer... e o mercado brasileiro está vindo muito técnico estrangeiro. Você vê que o Sampaoli fez um bom trabalho no Sim, Santos, está no Atlético Mineiro. O Rafael Dudamel, venezuelano, estava aqui há pouco tempo. Ricardo Gareca esteve no Palmeiras. Você, inclusive, indicou o Gareca sim. para o Palmeiras. Indiquei, Foi, não é indiquei. verdade? Não, Então, quem sabe um dia. por isso eu estou falando para você. Eu acho que esse momento aí, para mim, é muito bom. Então, falei para todo mundo aqui na Argentina. Vou começar a trabalhar em treinador, mas quero começar a trabalhar no Brasil. Por Ah, quê? Porque eu conheço muito bem futebol brasileiro. Eu conheço muito bem do jeito que o jogador brasileiro pensa. E me di muito bem com eles. Então, eu acho que se você coloca toda aquela inteligência que o jogador brasileiro tem e toda aquela habilidade que o jogador brasileiro tem, se a tudo isso aí você soma tudo aquele trabalho que a gente quer fazer, tático, trabalho, sabe, com aquela mentalidade nossa também, eu acho que uhum, essa mistura dá muito certo. entendi. Tá aí o Mancuso aberto no mercado para, quem sabe, ser técnico aqui no Brasil ou no Nordeste Tranquilo. aqui, né, Mancuso? Tudo chega, amigo, tudo chega. Tudo chega. Verdade. Mancuso, verdade. 2014, faltou pouco para vocês comemorar o título aqui. Qual foi o principal erro de Alejandro Sabella na Copa 2014 para a Argentina não ter sido campeão mundial? Olha, eu acho que a Argentina, essa Copa Mundial 2014, merecia sair campeão. Porque jogou Hum. bem, porque essa final contra a Alemanha foi bem superior à Argentina, mereceu ganhar, Criou mais chance, né? muita mais chance. É. Foram três muito claras. E, O gol que Higuaín perdeu, não, não, você isso como. aí foi, sabe, foi uma loucura. Para nós foi uma É, loucura. verdade, Porque Higuaín não perde aquele jeito. verdade. Quando fica essa bola aí com Higuaín, é caixa. Mas aquilo É, lá aconteceu. Messi também, no segundo tempo, uma bola cruzada. Palácio também. E eu acho que Palácio se no. hoje você tem esse negócio do bar, eu acho que aquela jogada do goleiro com Higuaín, O Neuer. é, é pênalti e expulso. Aquele murro que o Neuer deu na bola e deu uma joelhada em Higuaín, Nossa não foi? Senhora. Aquela lá é Foi. vermelha e pênalti. E aí Entendi. tudo muda, sabe? Ô, Mancuso, mas
O Sabella não errou ao tirar o Lavezzi e botar Kun Agüero, não? Nesse jogo contra a... Talvez, só que eu acho que ele a vez estava muito cansado, cara. Já Sim, tinha, correu muito, né? já estava cansado, sabe? E Agüero é muito bom, é muito bom. Você vê ele jogar lá no Manchester City, cara. Ele é bom É mesmo, cara. verdade. Aí, Mancuso, depois Sampaoli foi um grande técnico no Chile. Foi para a Copa do Mundo na Argentina, pela Argentina na Rússia, não conseguiu ter os jogadores ao seu lado. Jogadores brigados com o técnico Sampaoli durante uma Copa do Mundo, Mancuso. Falta de liderança, né? Para mim, o problema foi que Sampaoli, na Copa do Mundo, não foi Sampaoli, sabe? Porque ele começou jogando com uma linha de três, no outro jogo foi para uma linha de quatro, ele voltou na linha de três, então eu acho que ele estava naquela dúvida, sabe? Que quando você entra a jogar uma Copa do Mundo, você tem 7 jogos para chegar na final. E você não tem que ter dúvidas. Você, na hora que Sim, você chega na Copa, você já tem que chegar na Copa decidido. Então, vou jogar desse jeito, porque taticamente o melhor para mim é jogar desse jeito e pronto. E acabou-se. Está entendendo? Então, eu acho que entendi. Sampaoli, olha, eu gosto muito de Sampaoli, falo muito com ele. Eu gosto Sei. muito, gosto do estilo que ele joga. Até, para mim, é um espelho, sabe? Mas Uhum. naquela Copa não foi bem, não, foi muito mal. É. Mancuso, o trabalho de Lionel Scaloni à frente da seleção da Argentina. Qual a sua visão do trabalho do Scaloni? Eu gostei muito daquela troca de geração que ele está fazendo na Argentina. Então, naquela troca, colocou Leo Paredes, muito bom jogador, que ele joga no Paris Saint-Germain. Ele Isso. colocou Rodrigo de Paul, que Rodrigo de Paul joga lá na Itália. Então, Isso. ele colocou uma garotada aí que foi muito bem na Argentina. Então, essa troca de geração que o Scaloni está fazendo é muito boa para nós. Então, para mim, ele tem que ficar muito tempo. Por quê? Porque nosso problema é que nós, argentinos, trocamos treinador toda hora. E trocamos É. muito treinadores. Então, quando você troca muito, é porque você está errado. Está entendendo? Um treinador de Eu entendo. seleção tem que ficar 4, 5 anos. Porque senão não dá certo. Mas depois do Scaloni, temos Pablo Aimar, Roberto Ajala e o Walter Samuel. Não é muita gente, não, Mancuso, experiente para tomar conta de uma comissão técnica. Não é muito grande, não, o número de pessoas. Mas são todos caras com muita experiência na seleção. Eles conhecem tudo. Aymar trabalhava na Sub-20, Isso. junto com Samuel. Tá entendendo? A Jala, a mesma Uhum. coisa. Então, o que acontece? O presidente nosso da Federação Argentina, ele juntou tudo em uma comissão técnica, para que cada um Sim, sim. fale aquela experiência que tem. E está dando certo. Entendi. Está dando certo. Entendi. Ao longo da sua carreira, Mancuso, qual foi o seu melhor companheiro de clube, você como jogador? Quem foi o cara que você se deu melhor, assim, companheiro, colega, amigo? É, Quem, muitos, quais cara. foram, assim? Muitos. Muitos? Olha, no Palmeiras, Roberto Hum, Carlos, hoje falo com ele, fui para Madrid, sei, almoço com ele, fico na resenha 3, 4 sei. horas, com Cafu a mesma Entendi. coisa, com Antônio também, com Rivaldo, falo Ri- muito também com ele. Então, Sei, eu acho que se não falo de um jogador, para mim é muito verdade. injusto, sabe? Por quê? Entendi. Porque tem muitos jogadores brasileiros que foram muito parceiros comigo, sabe?
Então, Eu eu sei. sou um cara agradecido e fiquei muito feliz no Brasil. Sempre falo para todo mundo, o que você fez mal na tua carreira? Pergunta para mim. Sabe que respondo para ele? Eu O tinha quê? que ficar no Flamengo até me aposentar, irmão. Tá entendendo? Sabe por quê? Entendi. Porque Por quê? os cara, eles gostavam muito de mim, cara. E eu gostava dele. Então, se você fala para mim, o Mancuso, vai lá, coloca, tira a vida para trás. Começa tudo de novo. O que você troca de tua vida? O que troco? Eu assino um contrato com o Flamengo de por vida, cara. Poxa, ah, houve um afeto grande, né? Por parte do Flamengo com você, né? Com um amor à primeira vista, cara. Tem um torcedor aqui do Flamengo, ele é de Teresina, no Piauí, Haroldo Castro. Te amamos, Mancuso, Terezinha. flamenguista. Um abraço para eles, cara. Ei, amigo, escuta. Torcedor do Flamengo comigo. Eu gostaria de abraçar tudo eles, sabe? Fala para mim, Entendi, o que você haria para trabalhar hoje, se os caras te ligam do Flamengo? Vou andando. De aqui a Rio, entendi. Buenos Aires, Rio, andando. Por quê? Porque nos aeroportos está tudo fechado. Agora, deixa É, comigo que é, me viro. Eu vou andando. Tá entendendo? Então, e entendi. falo muito com Marco Braz, falo muito com Bruno Spindel, Sim, sim. toda essa diretoria que agora trabalha no Flamengo, que está de parabéns, porque eles estão fazendo um trabalho ótimo. Contra o River na Libertadores, você torceu pro Flamengo na final? Porra, gritei como um maluco, cara. E foi, Gritei Mancuso. como um maluco. Escuta. Eu moro num condomínio fechado, do lado do aeroporto, Sim, do lado. Aí que sei. acontece? Quando o River fez o gol, o condomínio explodiu, cara. Todo mundo gritava, sabe? Jogavam bomba no ar. Foi. Blum, 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 blum. Por quê? Porque aqui todo mundo achava que River Plate era campeão. Deitava no É, Flamengo. Todo mundo falava que deitava no Flamengo. Então, na hora que o Flamengo empatou, tudo bem, comemorei, sabe? Fiquei muito nervoso. sim. Mas na hora que a gente fez o segundo gol, que o Flamengo fez o segundo gol, cara, comecei a pular como um maluco, cara. Aí, Foi ó, mesmo. saí, eu moro num condomínio, sabe? Saí na rua e comecei a gritar o gol, cara. Aí minha mulher falando para mim, mas você tá maluco, você tá doido, cara. Pô, tô doido, pô, cala a boca, falava pra ela. Tô doido. Pô, Mas ela depois ficou falou para o mim, laço não, ficou. ela depois falou para mim, olha, eu sempre achei que você tava maluco, sabe? Mas agora, Sei. não tem dúvida. Mancuso, bom demais. Queria agradecer essa sua atenção aqui com a gente, aqui em João Pessoa. Quando passar isso, quando eu voltar a Buenos Aires, a gente toma aquele café ali perto da Coche Que Corrientes, é para a gente isso? tomar um café Não, com não, eu croissant, tô querendo não ir é? lá para o Brasil, João Pessoa. Sim, sim, Você, certo. eu quero viajar e ficar aí com você, conhecer todos aqueles torcedores de João Pessoa, que Isso, para mim é uma maravilha, sabe? verdade, Mancuso. Então, eu desejo a você sucesso, que você possa realmente começar essa carreira de Se treinador. Deus Você quiser. foi um jogador brilhante. Você foi um jogador brilhante, vencedor, vitorioso, que tinha garra, tinha determinação. Todo treinador queria o Mancuso. Eu não sei por que Daniel Passarella não quis lhe convocar. Não Porque sei se foi por conta do cabelo grande. tinha cabelo comprido. É ridículo isso, É né? ridículo. Ele, Sim, sim, sim. Fernando Redondo, você, Cláudio Canirria, Puxa, e ele queria que cortasse o cabelo. puxa vida, cara. Pois é. Puxa. Mancuso, satisfação então, boa noite, um abraço de toda a família, sucesso no garotão Gianluca Ok. Mancuso, lá no Valladolid, Ótimo. que a gente possa se encontrar outras vezes, ok, Amigo, Mancuso? obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Falei para você aquele dia, vamos falar, vamos fazer. Sabe? Vamos. Eu gosto Isso. sempre de cumprir com todo mundo. Gosto muito, muito do Brasil, porque para mim foi minha segunda casa. Então sou um cara Uhum. agradecido. Eu gosto Sei. muito do Flamengo.
porque Flamengo foi um amor à primeira vista, cara. Tá entendendo? Então, um abraço para Entendi. todos aí. E se Deus quiser, a gente se vê. Mancuso, tem um aqui pedindo para você mandar um abraço para ele. O nome dele é Breno Costa. Um abraço para o Breno Costa. Predo? Breno, Ah, Breno. Breno Costa. Um abraço aí, Sim. irmão. Aqui o Mancuso de Buenos Aires. Abraço. Mancuso, gratidão mesmo. Nada, Até a próxima, hein? nada, que isso. Se cuida aí, amigo. Então, quando você vier, já... Tá bom, te cuida aí. Um abraço, Abraço. Mancusão. Valeu. Tchau, meu. Tchau, tchau. Valeu. Pode.